Evangelho de Lucas, capítulo 1, do versículo 5 em diante. Na época de Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abiás, e Isabel, sua esposa, também era uma das descendentes de Arão. Os dois obedeciam de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrinas do Senhor. Contudo, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Em certa ocasião, quando seu grupo estava de serviço, Zacarias ministrava como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com a tradição do sacerdócio, para ter acesso ao altar dos santos, e ali oferecer a queima do incenso. E, chegando o momento da oferta do incenso, uma multidão de pessoas estava orando do lado de fora. Foi então que um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Assim que Zacarias o viu, ficou perplexo e um grande temor o dominou completamente. Entretanto, o anjo lhe assegurou: não tenha medo, Zacarias. Eis que a tua súplica foi ouvida. Isabel, tua esposa, te dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de João. Ele será motivo de grande felicidade e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento. Pois ele será grande aos olhos do Senhor. Jamais beberá vinho, nem qualquer outra bebida fermentada, e será pleno do Espírito Santo, desde antes do nascimento. E conduzirá muitos dos filhos de Israel à conversão ao Senhor, seu Deus. Ele avançará na presença do Senhor, no mesmo espírito e poder de Elias, com o propósito de fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos, e os desobedientes à obediência dos justos, deixando um povo preparado para o Senhor. Então Zacarias indagou do anjo: como poderei certificar-me disso, pois já sou idoso, a minha esposa igualmente de idade avançada? Ao que o anjo lhe replicou: sou Gabriel, que está permanentemente na presença de Deus, e fui encarregado de vir para falar e transmitir-lhe estas boas notícias. Porém, eis que permanecerás em silêncio, pois não conseguirás falar até o dia em que venha a ocorrer tudo quanto te revelei. Porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais, no seu devido tempo, se cumprirão. Enquanto isso, o povo estava aguardando Zacarias e preocupava-se com o fato de demorar-se tanto no santuário do Senhor. Mas ao sair, nenhuma palavra conseguia pronunciar. As pessoas perceberam que tiveram uma visão no santuário. Zacarias tentava comunicar-se de sinais, permanecendo todavia mudo. Ao completar os seus dias dedicados ao serviço, ele regressou para casa. E passando esse tempo, Isabel, sua esposa, engravidou, mas durante 5 meses ocultou-se das pessoas, não saindo de casa. Ela dizia a si mesma: isto é dádiva do Senhor para mim. Eis que os seus olhos me contemplaram, para retirar sobre mim a grande humilhação que sentia diante de todos. Vamos orar? Senhor, nos abençoe por tua palavra. O Senhor está neste lugar. O Senhor ministrou nossos corações através das orações, através das canções. Ministre agora por tua palavra. Dá-me tua graça para transmitir e falar tudo que o Senhor colocou, que está em tua palavra, ao coração dos teus filhos. Aos teus filhos, Espírito Santo, revele. Aqueles que estão com o coração aberto, que ela faça assim a ação do qual o Senhor designou. Quer os de perto, quer os de longe, sejam alcançados por tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Quem crê diz amém. Toma o seu lugar e dá glória a Deus. Esse texto, escrito por Lucas, nós podemos considerar ele como hoje, só para a gente ter ideia, como um jornalista investigativo. E ele escreve isso a um amigo dele, uma alta autoridade da corte romana, talvez um general ou alguém de alto escalão, porque ele usa uma expressão: excelentíssimo
né, Teófilo? Então ele escreve a este homem e ele diz assim: eu me propus a colocar os registros de uma forma ordenada, ou seja, está fazendo uma narrativa. Então aqui é uma narrativa em que ele, Lucas, que certamente ouviu isso de Marcos, certamente ouviu isso de Maria, ele foi coletando essas informações a fim de colocar isso no seu livro. Quando você lê Lucas, você vê que ele tem uma diferença, principalmente com Mateus e Marcos, porque ele começa antes da genealogia. Ele narra justamente essa parte que é interessante, que é a anunciação da vida de João Batista, como também como que isso se deu. E esse texto tem muitas coisas, esse texto tem muita bênção para nossas vidas. Uma das coisas que quero já iniciar para você é que eles tinham um problema. Eles eram idosos e a esposa, além de idosa, ela era estéril. Você tem um problema. Você ou enfrenta um problema. Todos nós temos os problemas. Agora, a diferença de um cristão é como que ele reage às adversidades deste mundo. Há cristãos que dizem assim: mas eu sou servo de Deus, sou servo de Deus. Ele lista as qualidades que ele tem: eu oro, jejuo, eu dizimo, eu oferto, eu limpo a igreja, eu sou líder de célula, eu sou anfitrião de célula, eu ajudo no que for preciso, mas tem áreas da minha vida, parece que Deus congelou e que Deus não quer fazer nada, ou que Ele não se importa com isso. Muitas vezes nosso coração é levado, e isso vem pelo fato da nossa precipitação, e o salmista diz isso porque está baseado na nossa ansiedade, nossa precipitação, disse o salmista. Eu disse que todo homem não presta. Então generalizamos ou colocamos algumas coisas diante de Deus, ou de pessoas, desconfiando do caráter de Deus, desconfiando do que Deus é. Nós cantamos essa canção aqui: tu és bom em todo o tempo, tu és bom. Deus nunca vai deixar de ser bom, Deus nunca vai deixar de amar você. Essa é uma das mentiras que o diabo tenta sempre colar em você, colocar no teu mente, colocar no teu coração, que Deus não te ama, que Ele, Deus, esqueceu de você. Isso é mentira. Pode, porventura, uma mãe esquecer-se do seu filho, do qual amamenta? Fiquei feliz aqui, veio 2 nenenzinhos aqui, eu amo criança, né? Pode. Se nós olharmos para a nossa sociedade hoje, você vai dizer que sim. Pode, mamãe. Você, olhando para a sociedade hoje, você fala assim: não, pastor, isso acontece. Acontece. Isso sim. Mas Isaías, cheio de Espírito Santo, dizendo isso ao povo de Israel, que iria ser cativo, Deus fala assim: eu não me esquecerei de ti. Deus não esquece dos seus filhos. Os nossos nomes estão gravados no coração de Deus, estão diante do Senhor. Eu e você não estamos sozinhos neste mundo. É uma mentira que foi dita há muitos anos atrás, que Deus deu corda no mundo e deixou ele seguir o seu rumo. Não, existe um Deus, o nosso Deus, que Ele é soberano, Ele não perdeu e nunca perderá a sua soberania. Ele é Senhor dos senhores. Tudo Ele faz no seu tempo, do seu modo. Ele usa quem quer, do modo que Ele quer, em qualquer circunstância ou circunstâncias ou ocasião. Ele, Deus, vai agir em favor daqueles que nele confiam. Você confia em Deus? Espere em Deus e você vai ver o bem dEle sobre você. A Bíblia nos fala que deste casal, que eles eram da família sacerdotal. Eles foram escolhidos por Deus e nasceram naquela família. E naquela família, então agora Zacarias vai no seu ofício de prestar culto. Então é um privilégio para ele, dentro de todo o serviço que tem que ser feito no santuário, ser aquele que vai estar sozinho diante de Deus, no Santo dos Santos, para oferecer o incenso. Escute, eu creio que lá na sua casa existe um lugar que é o teu santuário. Um lugar onde você dobra os seus joelhos, o seu lugar do encontro com Deus. Como você, normalmente isso acontece na igreja, nós pastores já batemos os olhos assim e falamos: fulano de tal não veio, porque tipo assim, aquele lugar é dele. E alguns acham que você até briga: não, é meu lugar. Chega mais cedo, viu? Então esse homem,
foi escolhido para prestar um serviço muito, muito, muito especial. Deus estava preparando todas essas coisas. Deus estava conduzindo todas as coisas. Escute o que eu estou dizendo. Porque a palavra nos garante isso. Que este homem, com muitas qualidades, como sua esposa tinha muita qualidade, eles eram irrepreensíveis. O que é ser irrepreensível na Bíblia? Talvez isso muitas vezes você fique pensando, é aquela pessoa que não erra, não é aquela pessoa que erra, mas não dá tempo de ninguém chamar-lhe atenção. Ou em outras palavras, no mundo onde eu vivo, é autodisciplina, já sabe o que tem que fazer, se fez errado já se corrige. Eles eram desse jeito, eles seguiam os mandamentos e os preceitos de Deus, e os preceitos, eles não faziam por fazer. A irmã disse aqui no começo, né, da oferta, não era automático. Hoje eu vou servir, hoje eu vou cantar, hoje eu vou levar, fazer minha parte no sacerdócio, de servir a Deus, não era no automático. Porque ele seguia os mandamentos, ou seja, e os preceitos, o que era colocado para ele fazer, eles faziam, e ele fazia. E ambos eram justos diante de Deus, ou seja, uma bênção. E muitas vezes nós olhamos e falamos assim, pô, o que há de errado comigo? Parece que só chove na horta do vizinho, na minha não. Eu procuro ser justo. Nós não vemos isso neles, irmãos. Nós não vemos isso. E outras, eles são idosos. E a Bíblia deixa bem claro que eles eram avançados em idade. E ela, Isabel, era estéril. Dois problemas. Quero me dirigir a você que se acha velho. Eu não estou falando cansado, ali está a rapaziadinha, né? Muita gente cansada. Não, estou falando você que se acha velho. Eu quero falar com você. A palavra de Deus diz assim, que na velhice, o justo daria muitos frutos. Não são frutos, são muitos frutos. Você não consegue correr mais como era no seu tempo de jovem, ou como um jovem hoje, mas você consegue caminhar. Então, não pare. Há um estudo recente, de uns 6 meses mais ou menos, nos Estados Unidos, que os anos de maior produtividade e de empreendedorismo é acima dos 60 anos de idade. Acima dos 60 anos. Então, você que está chegando aí no 60, então, vai lá pegar o cartão de idoso, que é bom, viu? Ali para nossa cara nesse tempo aí de achar estacionamento. 60 anos. Nós estamos falando aqui de um casal e de um homem que está servindo a Deus, que eles têm um problema, mas que eles continuam servindo a Deus. Não pare de servir a Deus. Não pare. Você está servindo a Deus. Diga comigo, estou servindo a Deus. Diga comigo, estou servindo a Deus. Você está servindo a Deus. Continue servindo a Deus. Continue sendo solícito e prestativo aos seus líderes. Mas a sua maior motivação, e a minha maior motivação, é esta: servir a Deus. Qualquer um de nós aqui, em qualquer âmbito de liderança, muitas vezes a gente fala assim, hoje eu não queria naquela reunião, viu? Eu não queria naquele lugar, não. Eu amo meu pastor, ele é careca, mas eu amo ele. Minha pastora é toda fashion, mas eu amo ela, mas hoje não. Mas lembre-se, além da honra que você tem que dar aos seus líderes, o seu amor, em primeiro lugar, é para Deus. Então, tudo que for pedido para você, fica aqui, sobe aqui. Vamos aplaudir o Guto aqui, irmãos. Esse pessoal do som aqui não é fácil não, viu? Foi ele lá? Então tá bom, tá abençoado, viu?
Eu já mexi em som, viu? E dava choque. Hoje não, hoje está mais moderno. Bom, pois bem, ele continuava servindo a Deus e caiu o turno dele de ele estar diante do Senhor, sozinho, lá no Santo dos Santos, prestando o culto do incensário. Vocês imaginam o drama que esse casal passava, irmãos? Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Como Sara, como Ana, né? Ana, acho que fica mais claro para a gente entender isso. O contexto de ser estéril naquela época. Ela não tinha filhos e a sua rival, a Bíblia fala que era rival. Rivalidade. Quem entende de futebol entende muito bem o que eu estou dizendo. Rivalidade. A tal da Penina ficava espiziando ela. Eu tenho um filho, você não tem. Eu tenho um filho, você não tem. Ó, mais um. E ela amargurada de alma. Amargurada de alma. Porque era um sinal que a pessoa, aquela mulher, não era benquista na sociedade. Um português mais claro, ela era uma improdutiva, estéril. Na cultura antiga e cultura judaica, isso era um problema sério. Você quem é? O Lucas, vamos aplaudir o Lucas aí, irmãos. Vamos dar moralzinha para esse pessoal. Era um problema. E ali Ana sofria na mão dela. Vocês imaginam que era diferente com Isabel aqui? Você é filho, você é descendente de sacerdote. Seu marido é sacerdote. E você não tem filho? Será que tem alguma coisa errada com você, não? Os amigos de Jó? Você pecou, hein? Você colocou os olhos numa moça aí, você fez alguma coisa errada. Não é possível tanta desgraça vir sobre você. Você imagine se isso não acontecia. Lógico que acontecia. Lógico que acontecia. Mas eles continuavam a servir a Deus. Contextualizando numa festa, um churrasco. Conversa vai, conversa vem. Chega lá Zacarias, chega lá Isabel. Ó, lá vem aquela que é estéril. Você vê como nós perdemos o nome quando passamos por problema? Já viu? Nós temos que tomar cuidado com isso. Colocar um estigma sobre alguma pessoa. Ó, lá vem aquela que é estéril. Não é mais Isabel. Talvez isso aconteça com você, no meio da sua família. Ó, lá vem o crente. Lá vem a crente. Lá vem o santarrão, a santarrona. E aí vai. Certamente isso acontecia. Certamente isso tocava no coração deles. Mas a Bíblia nos diz que quando o anjo fala com Zacarias, uma das primeiras coisas que esse anjo fala com Zacarias é: a tua súplica foi ouvida. A tua súplica é pedido, a tua oração foi ouvida. Por quanto tempo? Eu não sei. São idosos. Não se fala a data de nascimento dele. Nós não sabemos, mas nós vemos que, de uma maneira misteriosa e tão maravilhosa, Deus está tratando deste casal, porque está para nascer um novo tempo para o povo de Israel e para a humanidade, porque eles vão ser pais daquela voz que clama no deserto, que diz: preparem o caminho para o Senhor. Eles nem sabem disso, eles nem têm noção disso. É Deus trabalhando de uma maneira tão misteriosa. Deus, na sua soberania, escolheu este casal. Deus, na sua soberania, começa a descortinar o que estava oculto, dito nos salmistas e nos profetas, a respeito desse João, porque Lucas coloca em seu evangelho, no seu registro, um homem tão importante,
Porque todas, na cultura antiga, quando se tinha um rei que estava para assumir, ia alguém à frente, um predecessor, alguém que vai à frente, para anunciar, para dizer sobre aquele rei: é este casal que vai gerar este filho. A tua bênção, querido irmão e minha irmã, não está no seu desespero. A tua bênção, a tua vitória, não está em você viver angustiado. A tua vitória é quando você colocar o que você mais quer diante do altar, diante dos pés daquele que tudo pode fazer e realizar. Não é de outra maneira. Se você observar o livro de Lucas, você vai ver quantas vezes a inferência e referência sobre a oração, porque a oração é depender de Deus. Já disse o pregador: só ora quem é fraco. Só ora quem é fraco. Só ora quem reconhece a sua limitação. Só ora aquele que depende. Ore. Um dia me fizeram essa pergunta, eu vou fazer essa pergunta para você: qual foi a última vez que você fechou a porta do seu quarto e orou você sozinho diante de Deus? Não me responda. Qual foi a última vez que você fechou a porta sobre si e orou em secreto e falou com teu pai em secreto? Qual foi a última vez? Volte a orar, porque é somente a presença de Deus é que vai fazer com que passemos esse tipo de situação, em que alguns comentam: Deus esqueceu dele, e até nós dizemos: Deus esqueceu de mim. E esse homem, Zacarias, quando tem essa resposta, e isso acontece com a gente, porque são 400 anos de silêncio. Deus falou através somente do profeta Malaquias, depois não falou mais nada. Deus guardou o silêncio por 400 anos. Aqui é Deus voltando a falar, Deus comunicando com o seu povo, Deus dando direção, cumprindo-se o que Ele, Deus, já tinha dito. É um homem que conhece a Bíblia, é um homem que conhece as Escrituras, mas que diante dessa maravilhosa notícia, essas boas novas, como disse o próprio anjo, ele ficou assustado, ele ficou estranho, dizendo: como que isso vai acontecer? Se eu já sou velho e minha esposa não tem condições ela dar luz. Ô irmão, a gente muitas vezes, hein, a gente pisa na bola, não é verdade? Só eu? Vamos ver o confessionário aqui. Só eu peso na bola aqui, é? A gente pisa, né? Vou dizer como. Deus vem e usa o teu pastor, a tua pastora, um servo dele aqui, uma serva. E Deus fala assim: vai acontecer assim, assim, você tem que fazer assim, assim, assim. É muita coisa para mim isso aí. Acho que não é comigo não. Eu não falei isso para os seus líderes. Mas Deus, com a sua câmera, está dando um zoom lá e falando: é assim? Põe na geladeira aí, deixa um tempinho aí, não está maduro ainda para receber. Não está maduro. Ainda está infantil ainda. Talvez você pergunte: mas se Deus sabe que eu estou infantil, por que Ele me prometeu? É para mostrar como que está o nosso coração, porque Deus já sabe. Para a gente ver como é que a gente está mesmo. A gente pisa na bola, a gente erra. Aí ele força até o anjo, fala assim: olha, eu sou o anjo que assiste diante de Deus. Tipo assim, eu trabalho para Deus, rapaz. Ele quer credencial. Zacarias quer credencial. A gente é assim.
Eu quero saber, dá data aí, pastor. Data, horário e local. Aí eu vou crer. Não é assim que funciona com Deus. Em parte vemos, em parte sabemos, em parte falamos. Para você ter o quadro completo, você tem que caminhar com Jesus. Você tem que caminhar. Se você não caminhar na oração, se você não caminhar na obediência, você não vai ver o quadro geral. E é aí que muita gente tropeça. Quando ele diz isso, o anjo não gostou, tá? Isso está bem claro. Eu também acho que nenhum de nós ia gostar disso. Então, falou: você vai ficar mudo, até que se cumpra o tempo determinado. Ou seja, quando ela der à luz, daqui 9 meses. Então ele não consegue se comunicar, as pessoas que estão lá fora sabem que ele teve uma visão. Você já reparou, irmãos, que muitas vezes a gente não consegue enxergar o que outros enxergam em nossas vidas? Não é falsa modéstia. Tem gente que tem falsa modéstia, né? Ou você toca bem, você canta bem. Não, é tudo para a glória de Deus. Falsa modéstia. Não, Deus tem me dado graça, tenho estudado. Deus tem sido bom. Falta modéstia. Não, o certo. Qual que é o certo? Falou: Deus tem sido gracioso. Quando ele recebeu essa palavra, e agora tem algo importante que eu quero falar com vocês aqui. O anjo diz: eu assisto, você vai ficar mudo, até que se cumpra isso. Eu queria fazer uma pergunta para você, não me responda. Se fosse nos dias atuais, que Deus, você está trabalhando, deixa eu falar aqui com as irmãs, com boa parte delas, e com os irmãos. No dia ordinário, o que é o dia ordinário? Você levanta, vai fazer o que tem que fazer. No seu dia ordinário, algo extraordinário de Deus pode acontecer na sua vida. Vocês já pararam para pensar? Porque Deus disse a respeito de Jesus: esse é meu filho amado, em quem eu tenho muita alegria e me comprazo. Jesus não tinha feito nenhum milagre, Jesus não curou ninguém, mas ele foi um bom filho. Agora eu quero falar com você, jovens: você tem sido um bom filho? Porque você quer o extraordinário de Deus, mas o ordinário você está fazendo? Marido, você está fazendo aquilo que é ordinário? Esposa, você está fazendo aquilo que é ordinário? Empresário, você está fazendo aquilo que é ordinário para que o extraordinário aconteça? Então ele termina o seu turno. Irmãos, o que Deus confiou a você, termine. O que Deus confiará a você, termine. Quando é que termina, pastor? Quando você e eu fechar os olhos e formos para a terra do pé junto, ou Jesus vier nos buscar. É quando termina, é assim. Não é outro jeito. Não é de outra maneira. Ele ouve aquela palavra, ele não consegue se comunicar, porque o anjo disse que ele ia ficar mudo como sinal do seu pecado, da sua rebeldia. Ele volta para casa, depois de terminar o seu turno. Deus é um Deus de ordem, de organização, de começo, meio e fim, na sua obra. Sobre Ele, Deus, nós sabemos que Ele é o alfa e o ômega. Começou com Ele e termina com Ele, amém? Terminamos com Jesus, começamos com Jesus e vamos terminar com Jesus. Mas na nossa vida, e naquilo que Deus faz, na sua organização, o fim ele é importante. Porque se você não terminar aquilo que Deus colocou em sua mão, e talvez você já esteja pensando aqui em ministério. Eu quero dizer um ministério, 2 ministérios aqui, não vou me alongar. O seu ministério de pai e o seu ministério de mãe.
que é o maior ministério que você tem debaixo desse céu. Seu maior ministério. Você pode ser bem sucedido em todas as coisas. Se você falhar nisso, você não foi bem sucedido. Você não foi bem sucedido. Você pode ter a consideração dos seus pares, dos seus amigos, amigas, mas diante de Deus não. Este homem terminou o seu turno. Se fosse nos dias de hoje, se acontecesse com um de nós aqui, talvez você já correria, você já queria dar publicidade nisso. É por isso que eu creio, isso não está na Bíblia, sou eu que estou dizendo isso. É por isso que Deus esperou ele ser um homem de mais idade. Porque a pessoa de mais idade reflete sobre as coisas de uma melhor maneira e tem uma reação melhor do que um jovem. Ele termina o seu turno. Isso é muito importante para nossas vidas. De não pararmos e deixarmos as coisas pela metade. O ano que vem está aí. Volte aos seus estudos. Faça o seu mestrado. Faça o seu doutorado. Estude. Mas, se for o primeiro grau, o segundo grau, é outro nome hoje, né? Mas o que for, volte a estudar. Volte a estudar. Pastor, comecei a tocar sax, não deu certo. Vai para o piano, não deu certo o piano. Vai para o violão. Vai alguma coisa, mas vai até o fim. Descubra isso. Mas termine, queridos. Termine. E volte. Não é terminar por um calendário, é terminar para Deus. Não deixar as coisas pela metade. Seja no geral, seja nos pequenos grupos, ou nas células, termine com maior eficiência, dando o seu melhor para Deus, porque isso vai refletir em todos os ambientes da sua vida. Ele terminando o seu turno, completando os seus dias dedicados ao serviço, ele regressou para casa, ele não mudou de caminho, ele não foi anunciar em outro lugar, ele foi direto para a sua casa. Aí vem a bênção de Deus. E passado esse tempo, Isabel, sua esposa, engravidou. Passado o tempo, eles tiveram relações sexuais, eram idosos, ela é estéril. Agora, passado esse tempo, ela está grávida. O que Deus prometeu, Deus cumpriu. Eu volto a repetir, tenha um coração, isso, coopere com Deus. Coopere com Deus. Em nome do Senhor Jesus, aquilo que Ele, Deus, quer fazer, o que Ele, Deus, prometeu para a sua vida, aquilo que os servos de Deus impuseram as mãos sobre a sua cabeça e profetizaram e declararam, coopere com Deus. É simples, não estou dizendo que é fácil, mas é simples. O que eu devo fazer? Coopere com Deus, siga o que Deus diz em sua palavra, siga as orientações dos seus líderes, de um cristão, de um irmão mais maduro, siga as orientações, siga os mandamentos e os preceitos, e você vai ver como vai ser surpreendente o final de tantas coisas, como Deus vai surpreender a sua vida, na jornada da sua vida, como você vai ver o poder do Evangelho se manifestando no poder do Espírito Santo em sua vida, através da sua vida, pessoas sendo tocadas, daquilo que vai ser gerado através de você, outros serão abençoados, outros serão alcançados, porque é isso que aconteceu com João Batista. Ele vai ser alegria de muitos, tristeza para outros, mas alegria para muitos,
Ele vai converter o coração de muitos pais aos filhos. Ele vai no poder de Elias. Ele vai no poder de Elias. Está referenciando a última profecia de converter o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais. O que Deus já preparou para você, que vai ser gerado nos meses, nos dias do ano que vem e desse ano. Coloque algo no teu coração: eu vou cooperar com Deus. Se é para ir lá queimar o incenso, eu vou fazer isso. Se é para varrer, eu vou fazer isso. Se é para limpar o banheiro, eu vou fazer isso. Seja o que for, tudo na obra de Deus é relevante. Não há um serviço irrelevante na obra de Deus. Não há nenhum serviço demeritório. Não há nenhum serviço. Não importa qual é o seu cargo. Não importa quem você seja, filho ou filha. Faça primeiro lugar para Deus. E a Bíblia nos fala isso, que ela guardou isso no seu coração. Tem pessoas no final de ano que compram presente, né? Quem comprou presente aí já? Meu Deus. Quantos que compraram o presente já entregou o presente? A gente é assim, né? Não aguentei, toma aqui seu presente, mas ainda falta tempo. Não, já toma. Em casa a gente é assim também. Olha o que essa mulher fez, irmãos. Ela dizia a si mesma. Ou seja, Lucas colhe essa informação de uma pessoa que ela disse, certamente aqui é Maria. Ela dizia a si mesma: isto é dádiva de Deus. Deixa eu dizer algo, eu estou terminando. Há um conceito no mundo, em que as pessoas falam assim: seja grato, seja grato, seja grato. Isto não é a verdade toda, isso é parte da verdade. O cristão, ele tem que ter a gratidão, mas ele tem que dar louvor a Deus. Porque por gratidão existe uma filosofia em que quanto mais você é grato, mais você recebe. Logo não é gratidão, é interesse. O cristão, ele tem gratidão e ele entrega louvor a Deus. Ela está dizendo: isto é dádiva do Senhor, isso é um dom, um presente de Deus para mim. Você já imaginou, irmãos? Pare e pense. Quando uma bênção alcança você, o Deus que criou os céus, a terra, o mar e tudo que nele há, que Ele entregou uma bênção para você. Fala: essa bênção é para mim. Deus não erra nome, Deus não erra endereço. As pessoas são cuidadosas: ora por mim, pastor, eu moro na rua tal, apartamento tal, casa tal. Como que Deus fala assim: errei o endereço, caiu do lado errado. Não, Deus sabe onde você mora, está em Apocalipse. Deus sabe o seu nome, Deus sabe as suas aflições. Mas o que é interessante, ela está dizendo: isso é um presente de Deus para mim. Porque Deus viu a minha humilhação, Ele retirou sobre mim uma grande humilhação que sentia diante de quem? De todos da sua vila, do seu bairro. Vai chegar o tempo de Deus tirar essa vergonha da sua vida. Lá na sua casa, lá no seu bairro. Mas tem algo no seu coração, guarde isso tudo em seu coração, para que o nome do Senhor apareça. Para que você não diga: olha, está vendo? Não, olha, está vendo como Deus é comigo? Não use esse caminho. Deixe o nome de Jesus aparecer. Deus foi bom para mim, foi Deus que me abençoou e me tirou a humilhação diante de todos eles. Eu estou terminando. Quando o anjo vai anunciar a Maria, é algo interessante, que ele chega
para Maria e fala assim: Isabel, a tua prima, já está grávida 6 meses, hein? Aquela que dizia ser estéril, Deus já separou a tua bênção, ela já foi gerada. Estão dizendo aí que não vai acontecer, mas Deus já fez sobre você. Gere essa bênção em oração, querido. Gerem essa bênção em comprometimento e compromisso com Deus, com a obra dEle. Gere essa bênção cooperando com Deus. E o demais, Ele vai agir em seu favor. Terminando, coopere com Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Obrigado, bispo, pela honra de estar aqui. Me sinto muito bem em estar aqui nesse lugar junto com vocês. Amém? Fiquem na bênção, que vocês tenham um Natal e um Ano Novo cheio da presença de Deus, na graça do Senhor, e viva sempre com Ele.